Tudo bem, Joy? Espero que você esteja ótimo. Então, a gente hoje vem com o nosso resumo de química ambiental sobre camada de ozônio, né? Então, dá uma lembrada rápida aí sobre camada de ozônio, né? O equilíbrio entre o oxigênio e o ozônio e o problema aí dos CF6 que atacam a camada de ozônio e resolver umas questões do Enem. Bom, então a camada de ozônio ela é responsável por filtrar os raios ultravioleta que vem do Sol, né? Ela filtra bem os raios UVC, filtra um pouco os UVB e não filtra os raios ultravioleta do tipo A, né? Então, o que acontece aqui? Ela funciona como uma camada protetora, né? Impedindo uma radiação muito intensa, né? Que é o UVC ou UVB, de chegar, né, aqui na nossa troposfera, aqui na nossa superfície, né? Quando essa camada ela sofre ataque, né? Ela tem o famoso buraco, né? O que pode acontecer é um aquecimento excessivo, né? Uma incidência muito grande de raios ultravioleta, e aí você tem um aquecimento excessivo, o derretimento de calotas polares prejudica, né, as lavouras, enfim, um monte de consequências danosas aí para o ambiente, tá? E aí, olha, naturalmente existe um equilíbrio entre oxigênio e ozônio nessa camada que está aqui, certo? O oxigênio, no caso, ele é decomposto pelos raios ultravioleta em dois átomos de oxigênio, né? São os oxigênios radicalares. Esses átomos de oxigênio combinam com moléculas de gás oxigênio O2 e formam ozônio. O ozônio ele é composto também pela radiação ultravioleta e ele é decomposto em oxigênio radicalar e gás oxigênio. E aí esses dois átomos de oxigênio, né, podem se juntar e formar aqui o O2. Então existe um equilíbrio entre a formação e a decomposição de oxigênio e ozônio nesta camada aqui pela própria radiação ultravioleta, tá? O problema que acontece na camada de ozônio é a destruição dela pelos clorofluorcarbonos, né? Nossos famosos aqui CF6. Então, como é que isso acontece, né? A radiação ultravioleta que vem do Sol, ela incide sobre o CFC, né? E liberta aqui um átomo de cloro. Esse átomo de cloro, ele radicalar, ele é muito reativo, né? Então, ele vai lá e ataca uma molécula de ozônio, O3, e quebra essa ligação. E aí, no caso, ele forma aqui um composto com oxigênio, que é o monóxido de cloro, e libera uma molécula de gás oxigênio, O2. Esse monóxido de cloro, repara que na próxima etapa, ele também sofre ataque por um átomo de oxigênio, um oxigênio radicalar, que está lá na atmosfera, na camada de ozônio. E aí esses dois se unem e vão formar aqui o O2, e esse átomo de cloro ele fica livre para retomar o ciclo e de novo atacar um outro ozônio e aí quebrar esse ozônio, formar o oxigênio, gás oxigênio, monóxido de cloro, e esse ciclo aqui repete, ele se repete por diversas vezes. Um único átomo de cloro consegue completar esse ciclo aqui centenas, milhares de vezes. E aí, moral da história, ele faz um estrago muito grande, porque um átomozinho de cloro consegue acabar com muitas moléculas de ozônio. Tá? Então, esse é o problema aí do ataque dos CF6 à camada de ozônio. Ok? Então, vamos ver como é que o Enem cobra isso, né? Já cobrou isso. Então, cobrou isso na prova de 2012. Ele relata aqui: o rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição: não contém CFC. As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, justificam a não utilização de CFC, clorofluorcarbono ou freon, nesse desodorante. Então, repara, essa primeira reação aqui é aquela primeira etapa lá onde o CFC é atacado pela radiação ultravioleta e libera aquele cloro radicalar. Essa primeira etapa aqui, né? O CFC, raio ultravioleta, libera o cloro radicalar. Tá?
Esse cloro radicalar, ele vai lá atacar o ozônio e aí formar o O2 e o monóxido de cloro, que é essa segunda etapa aqui, né? O cloro ataca o ozônio, forma o monóxido de cloro e o O2. Ok. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio, O3, baseia-se na sua principal função, proteger a matéria viva na Terra de efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerosol é: então dá uma pausa no vídeo, lê as opções e depois que você tiver marcado você retorna, né, dá o play aí para a gente poder ver o gabarito, ok? Então, se você analisou aí com calma, você vai ver que a resposta certa é aqui essa letra A, né? Substituir a função dos gases isobutano, butano e propano neste aerosol é substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio. Quem reage com o ozônio é o CFC, né? Então ele vai substituir o CFC para não reagir com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerosóis, né? O aerosol costuma ser aquela lata de metal, né? Ela entra ali com uma grande pressão e o desodorante ele está aí dentro junto com esse gás propelente. Quando você aperta o botão, você alivia a pressão ali de dentro, esse gás ele é liberado, né? E leva com ele o desodorante, tá? O problema só disso é que esses gases, né, o isobutano, butano e propano, eles são inflamáveis. Então, inclusive essa mistura aqui está presente no gás de cozinha, né, aquele gás de botijão, tá? Mas em termos de camada de ozônio, ele não causa danos igual causa o CFC, ok? Então espero aí que você tenha acertado, essa é a letra A. Vamos fazer a questão 2 aqui, que é do Enem 2014. A liberação dos gases clorofluorcarbono, CF6, na atmosfera pode provocar depleção de ozônio. Depleção é diminuição, tá, gente? Então, depleção de ozônio, O3, na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente na figura. Então, essa figura é exatamente a figura que eu mostrei no esquema ali de cima, né? Aqui está o nosso CFC. A gente tem a legenda aqui, né? Carbono, flúor, cloro e oxigênio. Repara, o raio ultravioleta ataca o CFC, forma um cloro. Esse aqui é o nosso ozônio. Então, aqui forma o monóxido de cloro e uma molécula de gás oxigênio. Aqui o monóxido de cloro é atacado por um átomo de oxigênio, que vai formar aqui o gás oxigênio, e o clorinho que vai voltar para o ciclo para repetir o mesmo processo, tá? Então, essa figura aqui é a mesma figura, né, que estava mais explicada ali em cima, que eu utilizei ali na explicação, tá? Então a pergunta dele é: quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gás CF6 é decorrência da... Então dá uma pausazinha no vídeo aí, lê as opções e tenta marcar, e a gente já volta aí com o gabarito e o comentário. A destruição do ozônio na atmosfera por gás CF6 é decorrência da letra B. Produção de oxigênio molecular a partir de ozônio catalisada por átomos de cloro, tá? Por que é a letra B, né? Por que ela é catalisada por átomos de cloro? Esse é o conceito que a gente usa na química de catalisador, né? O catalisador, ele entra aqui no processo, ele faz o que ele tem que fazer, no caso do cloro aqui é destruir o ozônio, né? E ele não é consumido durante o processo, porque no final aqui ele está sendo regenerado. E ele volta aqui de novo para atacar o ozônio, tá?
Então, existe a produção de oxigênio molecular a partir do ozônio. Repara que são produzidos 2 moléculas de gás oxigênio nesse ciclo. E elas foram produzidas pela decomposição desse ozônio aqui. E quem decompôs esse ozônio aqui foi quem? Foi o átomo de cloro. E não foi consumido no processo, tanto que no final ele é regenerado, que é a ideia do catalisador na química. Ok, gente? Então aí a resposta certa é a letra B. Bom, caíram essas 2 questões aí no Enem sobre a camada de ozônio. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo aí. Um grande abraço.